Pessoal, boa noite. Quem está chegando agora, quem está vendo essa reprise, essa é uma live sobre os diferentes tipos de constelação. E tô voltando a fazer lives aqui no Instagram, então se você está vendo a reprise, pode ir pulando para a parte de que a gente vai começar com o conteúdo. Por enquanto a gente vai receber as pessoas aqui. Eu vou falar junto com a Letícia, que é uma aluna minha do programa Constelação na Prática. Recebi aqui o convite da Letícia para entrar. Vamos ver se eu vou conseguir aceitar aqui. Me avisem se vocês estão me ouvindo, por favor. Oi, querida, tudo bem? Oi, Ju, tudo bem? Oi para Tudo todo mundo que bem. está entrando. Você está me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Tu tá me Ó, escutando? tô também. Vou tirar, não tá funcionando esse meu fone. Deixa eu ver. Oi, bom, vamos ver se agora vai. Deu certo? Uhum. Agora desconectou mesmo de vez. Agora eu não tô falando mais com o foninho. Eu não consigo me entender com isso, né? Eu quase nunca uso, porque Ah, toda hora que eu vou usar, ele trava. Bom, não é que toda hora que eu vou usar, eu sei, né? Às vezes funciona, às vezes não. É problema mais do operador do que do fone, né? A gente sabe disso. tu tá Normal. usando o sem fio? É, Bluetooth. É que É. ele não estava funcionando desse lado, eu apertei, eu acho que ele desligou os dois. Mas enfim, tá dando para ouvir. Tirei os fones agora. Tá dando? Sem Uhum. interferência? Porque da Tá última vez tranquilo. que a gente fez, tava dando interferência no áudio, né? Então por isso que eu quis pôr fone hoje. Gente, quem tá chegando, bem-vindo. Saudade de vocês, saudade da gente fazer live aqui no Insta, né? Na verdade, com o lançamento da turma nova do programa Constelação na Prática, a gente fez live todos os dias praticamente. Não semana passada, semana retrasada. Só que eu estava fazendo lá no YouTube. E aí deixei um pouquinho de lado aqui o Instagram, porque eu não conseguia dar conta dos dois. Agora tô só aqui no Insta, então o foco é total. Podem escrever, podem compartilhar, podem falar que a gente vou lendo, né, os comentários de vocês. Estou super feliz de estar com a Letícia aqui. Letícia é minha aluna do programa Constelação na Prática também. A gente teve aula segunda-feira juntas, né? A gente teve aula ao vivo na segunda-feira. Nossa, super legal. Uma Então, demonstração muito clara, assim, do que o campo faz, né? Tipo, a nossa aula era uma, e aí a constelação foi exatamente o conteúdo que a gente tinha estudado. eu quero que você conte depois para as pessoas para eles saberem. Primeiro Uhum. de tudo, obrigada por ter aceitado o convite para vir, para conversar. E eu queria que você se apresentasse, conta para o pessoal de onde você está falando, como que você teve contato com a constelação familiar primeiro, né? E, enfim, como que é o seu trabalho. Conta um pouquinho para as pessoas saberem e a gente começa a conversar Uhum. a partir daí, querida. Tá bom. Eu que te agradeço então, né, o convite bom, eu sou gaúcha, sou de Porto Alegre, mas há uns 13 anos mais ou menos eu moro em Santa Cruz do Sul, que é uma cidade que fica a mais ou menos 150 quilômetros de Porto Alegre, né? Eu sou enfermeira de formação, né? Mas eu estava estudando psicologia e aí eu tranquei há 2 anos atrás para fazer duas formações que estavam me chamando. Uma delas de florais, né? E a outra de constelações, né? De constelações Família. sistêmicas. Uhum. Isso. E aí, a formação de constelações eu terminei em 2018, no final de 2018, e a de florais eu terminei na metade do ano passado. E Uhum. aí agora estou voltando de novo para psicologia, né? Mas de que forma, né, que eu conheci as constelações? Foi em 2017. Enfim, já se ouvia muito falar, né? Porque
já faz alguns anos, né, que vem se falando mais desse assunto, né? Uhum. E eu não conhecia, assim, eu não sabia o que que era, né, do que se tratava. Até que um dia teve um grupo, um ciclo, né, aqui em Santa Cruz, e eu fiquei sabendo daquilo. E aí eu pensei, eu vou lá ver o que que é isso afinal, né? E aí li um pouco a respeito, assim, mas, né, tipo, algo muito que eu não estava entendendo, mas que todo mundo me dizia que era mágico, que era maravilhoso e tal. Aí fui, só que eu fui para constelar, né? Já, né, que todo mundo dizia que era maravilhoso, né? Você já Pensei, foi levar um tema seu logo de cara, a primeira vez que você foi conhecer, você já foi para olhar para um tema seu. Foi com a cara e fui, com a coragem. fui. Eu disse, não, já que isso é tão maravilhoso, né, como todo mundo fala, e as coisas que eu leio dizem isso também, eu pensei, eu já vou levar uma questão minha logo, né, tipo, para resolver isso, né, para olhar para isso. E eu fui pro grupo, né? E aí, naquela tarde, a gente ficou uma tarde inteira no grupo, e aí eu constelei uma questão minha, né? Uhum. Mas depois daquilo eu fiquei muito impactada, assim, sabe? Tipo, porque eu não estava entendendo o que estava acontecendo ali. Que forças eram aquelas que mexiam, aquelas pessoas, né, que se afastavam umas das outras, ou que se chamavam, né, assim, né, que se aproximavam, aquelas reações todas que elas sentiam, assim. Eu só sabia o que eu estava vendo, e que era real e que era muito intenso, assim. E eu saí dali, né, tipo, convencida de que eu tinha que descobrir o que que era aquilo, assim. Eu queria saber a teoria daquilo, eu queria conhecer aquilo. Uhum. E aí, no ano seguinte, em 2018, eu fui para a formação, né? Legal. E aí, agora, no início desse ano, eu vi a tua formação, né? E aí eu pensei, não, aqui tem outras coisas que eu não sei e que eu posso aprender, né? Tipo, uma outra visão, algo diferente, assim, né? Que eu posso saber mais, enfim. E, nossa, tá sendo muito rico, assim. Que bom. E você está usando, está atuando, porque você fez a formação também com os florais e tudo. Você está atuando, atendendo com constelação, com florais? Como que vem sendo a sua atuação? Você já está atendendo de alguma forma com essas ferramentas ou ainda não? Eu atuo mais com os florais hoje em dia, né? Eu não atuo tanto com as constelações, mais com os florais. Mas eu vejo que são duas, né, que são duas ferramentas que são muito complementares Não. entre si, Uhum. sabe? E, enfim, né? Os florais é algo um pouco mais assim que a gente, né, tipo, continua, né? Que dá uma continuidade, né? Mas dentro disso, dá para usar, né, essa outra ferramenta, né? Que é a das constelações sistêmicas. Constelação, né? É porque tem outras alunas que também trabalham com floral e que elas acabaram unindo, né, as duas técnicas. E aí estou te perguntando mais para saber o que está travando aí, o que está faltando para você juntar logo as duas coisas, porque formação, capacidade e treino você tem, né? Então, É, eu não sei te dizer o que está faltando, assim. Talvez eu ainda não tive clientes, assim, onde eu tenha visto a necessidade de juntar um com o outro, assim, naquele momento. Mas eu acho que é sempre uma carta na manga, né? A constelação olha, né, tipo, para as questões de uma forma muito clara, assim, e muito bonita, né? É um trabalho que, enfim, é um trabalho de cura, né? veja só se você, que às vezes você tem o cliente, mas às vezes o seu receio, sabe, de será que vai dar certo, é o que talvez esteja impedindo de você já usar. E que tendo as duas técnicas, as duas ferramentas, com certeza vai ajudar muito o seu cliente, né? Sim. Vai trazer um impacto maior para eles. Pensa um pouquinho nisso. A gente hoje vai falar, né, para quem está chegando agora, sobre os tipos de constelação, no sentido de as diferentes maneiras de entrar, de fazer, de conduzir uma constelação.
porque a gente fala muito sobre a constelação, fala como funciona, como é maravilhosa, como os resultados são bons, mas a gente, às vezes as pessoas ficam realmente nessa dúvida, que foi o que eu passei enquanto você estava falando, eu estava sorrindo aqui, porque foi a mesma coisa, né? Quando eu fui participar de um grupo, eu não tinha a menor ideia do que era. E aí eu fui vivenciando aquele grupo, falando, puxa vida, né? Como que eu consigo explicar isso? Eu não consigo explicar. E acho que comecei a gravar os vídeos lá com essa intenção, né? Vamos tentar desmistificar um pouco, explicar, trazer, deixar de maneira mais clara para as pessoas, né? O que é de fato uma constelação. E hoje eu recebo pessoas para constelar que às vezes elas vêm por conta dos conteúdos disponibilizados lá no YouTube ou aqui no Instagram, mas que nunca fizeram uma constelação antes. Então, também às vezes é importante a gente explicar o que é esse processo, como que funciona esse processo, né? E aí o online e o individual é diferente do grupo. Então, Isso. quando quando você sugeriu, né, a gente podia falar sobre isso para esclarecer para as pessoas, eu acho que é legal. E eu não sei se você topa da gente partir da sua experiência com o grupo mesmo, e contar como que é o grupo, como você vivenciou esse grupo e tal. E aí a gente vai trazendo um pouco das diferenças, né, para as pessoas. Sim. Então, me veio esse tema, tipo, porque quando eu comecei, eu achava que era só o grupo, né? Tipo, dessa vez que eu fiz aqui. E, nossa, né? Foi ótimo e tal. E aí, depois que eu fui para a formação, lá, né, a gente tinha as nossas aulas, né? Enfim, nelas, né? A gente fazia também, né? Era os grupo para nossas presencial também, né? Isso, isso. Uhum, E, uhum. e aí eu me lembro que eu fui chamada para ser representante. E eu até comentei que eu nunca tinha sido, né? Mas que enfim, que eu gostaria de ir. E foi muito legal também, né? Tipo, porque foi um outro ponto de vista, né? Sim. Uhum. E aí a gente pode sentir também, né? O que que é estar ali. E E depois eu me lembro que eu fiz uma constelação à distância, né, online, na qual não foram usados bonecos, né? Ela fez uma constelação comigo, a consteladora, através de visualização. A gente fez, né, um relaxamento, né, um trabalho assim, e ela foi me conduzindo, né, na visualização. E foi uma constelação muito profunda, sabe? Eu me lembro que um tema, né, que era assim, um tema bem grave, né, assim, tipo, para mim um tema muito importante e foi muito profundo. E uma segunda vez que eu fiz, né, tipo, com essa mesma pessoa, a gente fez só por áudio também, sabe? A gente não estava nem se vendo Uhum. dessa vez, né? E aí também, ela foi me conduzindo, né? E eu fui, né, tipo, fazendo essa constelação, né, tipo, por visualização. E, e depois eu fiz contigo também, né? Aí foi à distância, mas foi com o uso de bonecos. Uhum. E uma outra vez também, eu fiz à distância e foi muito interessante porque a consteladora usou âncoras, né? Ela usou alguns papéis no Uhum. chão e aí ela me pediu que eu tivesse um espaço, né? Um certo espaço, né? Tipo, para me deslocar. E ela usou esses papéis no chão e os papéis tinham números, né? E eu não sabia o que que era o que, né? Eu só ia em cima, né, desses papéis e ela ia me conduzindo, né? Uhum. Então são várias formas de fazer. E eu achei isso legal, né? Enfim, tipo, porque quando eu comecei, eu não imaginava que existiam tantas formas de fazer, né? E eu achei que ia ser um tema legal, assim, da gente. Ó, você foi falando, listando o que você falou.
a constelação em grupo, que é como o Bert conduziu inicialmente, originalmente, tal, começava assim. Depois a constelação individual, que dali, né, ramifica por uma constelação individual como visualização, uma constelação individual com âncoras, uma constelação individual com bonecos, com representantes mesmo. Além disso, também me veio, enquanto você não falou isso, mas o que me veio também é a autoconstelação, que ela também é uma visualização, né? E que a gente Isso. pode também fazer. Então, olha quanta coisa a gente tem para explorar, né? Acho que é muito bom mesmo o tema que você trouxe. Ah, lembrei, o que eu estava aqui falando, puxa, está faltando alguma coisa. Você também falou sobre uma constelação oculta, com âncoras mais oculta, né? Que também é uma outra forma da constelação, que ela pode ser oculta tanto com âncoras quanto com bonecos, enfim. Mas é também uma outra forma da gente explorar e entender melhor esse universo, assim. Então, acho que a gente pode ir falando um pouquinho de cada um, para que as pessoas saibam, né, e conheçam mesmo as diferentes maneiras. Quem está chegando, bem-vindo. Quem quiser perguntar, eu queria saber se está fazendo sentido o que a gente está falando para vocês. Dá um joinha aqui se vocês estão acompanhando. Se vocês concordam, né, da gente seguir assim, a gente vai então falando com vocês, explicando como que é, como que funciona cada um dessas metodologias. E, enfim, a gente segue. Só para eu saber se tá fazendo sentido aí a conversa com vocês e a gente vai trazendo mais conteúdos, né? Legal, o pessoal tá dizendo que sim. Letícia, vamos lá. Tá Então tudo tá. ótimo. Tô lendo. É que muitas vezes a gente fica falando aqui e eu me lembro, né, que logo que eu cheguei assim nesse mundo, eu dizia, gente, mas o que é campo mórfico? O que é isso, né? Tipo, como é que a gente acessa essas coisas? A gente não sabe. É isso mesmo. Então, gente, eu vou começar. Letícia, eu vou falar um pouquinho da constelação em grupo, mas você complementa e a gente vai, enfim, entendendo, né? Tem uma Claro. pessoa que colocou aqui, Madame, entrei agora e tô meio perdida. Que bom, fica aqui que a gente vai explicando. E a Thaline está falando, existe constelação em grupo e online? Então, isso é que a Letícia falou logo no comecinho sobre a nossa aula na segunda-feira, que eu acho que também vale a pena a gente falar um pouco sobre isso, né? Porque a gente estava num grupo de alunos e a gente constelou e tudo. Então, gente, a constelação ela começou assim, né? Com o Bert, na verdade, a origem da constelação vem daí, do psicodrama. Não sei se quem conhece também o psicodrama, que são grupos de pessoas que estão lá com uma questão e representando aquela questão e, de certa maneira, se conectam. E travou um pouquinho o vídeo da Letícia. Letícia, me avisa aí, vamos ver se você consegue voltar. Eu vou falando. Me avisa se vocês estão me ouvindo, gente, porque eu não sei se é o dela ou o meu que travou. Às vezes eu fico aqui sem saber. Só para eu saber de quem que. Se a gente consegue voltar, se tá travado para mim. Qualquer coisa eu inicio de novo. Por favor, eu vou aguardar um joinha de vocês, que vocês estão me acompanhando. Que se a todo mundo. Ah, tá dando para me ouvir. Então, acho que ela caiu. Vamos esperar ela voltar. Então vamos lá, eu vou continuando aqui, vou esperar ela voltar e ela vai me complementando. A constelação ela tem origem no psicodrama, que é uma forma diferente também de olhar para as questões com grupos de pessoas, né? O Bert Hellinger ele trabalhava muito com dinâmicas de grupo e dessa forma ele trabalhava muito com grupos. Então a Letícia voltou, tô esperando ver se ela consegue entrar aqui. Oi, querida, voltou? Voltei. Que bom. Tava começando aqui a contar sobre a origem, né, do psicodrama e tudo. Então, dessa maneira, por isso que a origem da constelação é em grupos, porque é como as pessoas se conectam umas às outras. É a questão do campo morfogenético, né, como a gente já falou, como a Letícia mencionou. E o campo morfogenético é algo muito difícil de explicar, mas é uma conexão maior do que o mental. É a gente trabalhar num campo além do campo mental racional, né? É um campo de energia.
a gente, às vezes, não tem aquilo, né, de que a gente pensa na pessoa e a pessoa liga pra gente no mesmo dia, ou a gente sonhou com aquela pessoa e aí ela liga pra gente no dia seguinte, enfim. São essas conexões que acontecem que a gente sabe que existem, a gente não consegue muito bem explicar. Numa constelação, elas estão atuando ali o tempo todo. Pode falar, pode falar. Ju, essa coisa do campo, sabe? O que me vem muito é como se todas as informações do nosso sistema familiar, de todos os tempos, né? Dessa encarnação, enfim, né? Tipo, dos nossos pais, dos nossos avós e bisavós, eles estivessem armazenados numa nuvem, assim como a nuvem em que nós colocamos as nossas fotos, os nossos documentos, né? E aí a gente tem acesso a isso, né? Durante esse trabalho, assim. Eu acho que é uma boa metáfora, né? Tipo, pra gente explicar, né? Tipo, porque eu me lembro que eu não conseguia muito entender, né? O que que era, assim, logo de cara. Então é isso, assim, né? As coisas estão lá, né? Nossas e de todo o nosso sistema familiar de todos os tempos, né? E a gente tem acesso a elas, né? Nesse Isso. momento em que se faz o grupo, né? Ou se não for no grupo mesmo, né? Ali na constelação. Exatamente, exatamente. Muito bom você ter falado isso. O que é importante dizer é que é assim, é perfeito, né? A gente fala sobre a nuvem. Que é legal a gente dizer que essas informações, elas não são só as informações que são ditas e passadas de geração em geração. São informações sentidas, são informações que ficam no inconsciente também do grupo. Então, se alguém do grupo, e aí quando eu falo grupo é o sistema familiar, se alguém do grupo sofre numa relação, essa informação também está lá, mesmo que essa pessoa não externe esse sentimento. Se eu tenho algum sofrimento, se eu às vezes tenho um pensamento, tudo isso é armazenado, tudo isso fica guardado nessa grande nuvem. Na Na constelação, verdade, eu acho que são os nossos registros emocionais, né? Os nossos e os dos nossos familiares, né? Que ficam exatamente. lá. Quando a gente faz uma constelação, a gente acessa essas informações que podem ser tanto assim, que é o que nos impede às vezes de seguir, né? Que são as nossas questões que não se resolvem, mas que podem ser questões nossas e que podem ser também no nosso sistema, né? Então é legal mesmo a gente pensar que está lá. Então, uma pessoa falou assim, até segredos que ninguém da família sabia aparecem na constelação. Aparecem na É. constelação. E às vezes não aparece o segredo porque não precisa de fato aparecer. O que que é o segredo? Não é uma questão de curiosidade, mas é a gente saber que existe algo que está ali que não está sendo dito, né? A gente olhar para aquilo e falar, tá bom, eu sei que você existe e isso pode ficar aí no seu lugar. Então é um conjunto, né, da constelação em grupo a gente pensar do conjunto do acesso a essas informações com as ordens do amor, porque eu não vou só acessar por curiosidade, mas eu vou acessar com um olhar, né, de amor, de entender as ordens por trás e de buscar um equilíbrio naquele sistema. A sua câmera está travando de novo. Não sei se você está me ouvindo, se está. Eu Se tô você... te ouvindo, gente. Tá tudo Então certo aqui pra mim. se você tá ouvindo, o som tá saindo bem. É que a câmera tá um pouco é, é, travadinha, assim. Não sei se você quer complementar, Letícia, é isso que eu te falei. É isso que eu Não, falei, eu acho. né? É, não, eu acho que é isso mesmo, tá certinho. Ah, que linda, a Júlia te mandando um beijo. Mandando um beijo não, dizendo que tá orgulhosa de você. Família, né? Obrigada. Bom, aí a gente, pensando nisso, o que que o grupo faz? O grupo consegue se conectar com esse campo, se conectar com essa nuvem e manifestar essas informações. Isso no grupo. Então as pessoas realmente
se conectam com essa energia. Por isso que eu falei que não fica no mental, não fica no racional, fica num outro lugar, numa energia. Então, a pessoa, ela entra durante uma constelação. Ela tá lá representando o pai de alguém. Ela nem conhece quem é o pai, mas ela sabe que o papel dela, por isso que vem do psicodrama, ela está representando um papel. O papel dela é do pai, por exemplo. Quando ela se conecta com essa energia do pai, ela demonstra o que o pai demonstra no campo, né? Na nuvem. Ela mostra as informações emocionais, ela mostra às vezes a raiva que existe, às vezes a dor, às vezes o que, enfim, a inclusão, exclusão. É isso que é visto e mostrado numa constelação, num grupo. Cada um entra em um papel, pai, mãe, irmão, enfim, depende, claro, do tema. Se você vai fazer uma constelação empresarial, você vai colocar, às vezes, elementos da empresa, né? Então, cada um entra em um papel e vai demonstrando o que existe, né, emocionalmente nesse campo. Sabe que eu lembrei agora de quando eu representei, né? Eu entrei no grupo, né, ali, e eu não sabia o que eu estava representando, né? E lá pelas tantas, eu fui tomada de uma grandíssima, enfim, era algo assim, uma vontade de chorar, uma coisa assim convulsiva, sabe? E Uhum. aí, outros movimentos, né, tipo, foram vindo, e no final das contas, aquilo tinha muito sentido, né, tipo, para história de quem estava sendo constelado, né? Uhum. Então, no momento em que a gente entende o que há ali, né, tipo, o que é o campo mórfico e de que forma que ele, né, que ele age, isso tudo fica muito claro, né? Isso tudo faz muito sentido, né? É, Tipo, digo isso em razão até de muita gente, né, que não conhece e tal, até diz, não, mas é algo, sei lá, que tem a ver com espírito, né? E não tem nada a ver, né? e é bom desmistificar isso, né? A gente saber que esse olhar, ele vem, e essa energia, ela vem deste campo, né? E quando a gente então se conecta com essa energia, com esse lugar, a gente realmente demonstra enfim, e entra no lugar das pessoas e vai demonstrando o que tem por trás. E aí você falou algo também sobre ser representante, que assim que é muito legal, porque assim como a gente se conecta com a energia do campo da pessoa que está sendo constelada, nunca é por acaso que a gente entra naquele papel em específico. Mesmo a gente sem saber direito qual é o papel, sem a gente conhecer a pessoa, muitas vezes quando a gente entra como representante numa constelação, aquilo tem a ver com a gente, né? Aqueles movimentos, eles mexem com a gente e até ajudam a solucionar questões nossas, né? Não é esse o objetivo primordial, o objetivo é realmente você entrar no papel de alguém para representar, mas de fato aquilo mexe com você e te traz também respostas, num papel de representante numa constelação em grupo. Então, a melhor maneira para conhecer constelação, quem não conhece, é começar a participar de grupos. É que agora, na pandemia, a gente não está tendo grupos, né? Presenciais, mas os grupos online também funcionam. Você também pode entrar e participar de constelações nos grupos online. Mas é muito bom entrar no campo e sentir o campo e ir também olhando para você e se curando, porque às vezes você fala, eu não sei se já é o momento de eu fazer uma constelação ou não, e aí eu entrar como representante já vai me trazer, né, muitas respostas. Muitas vezes que eu entrei como representante, sabe, me resolveram muitas coisas, assim, né? É, eu tô para dizer que não existe acaso, né? Aquilo sempre fala de nós também, né? Com certeza, com certeza. Eu estou lendo a pergunta aqui da Cerilene, dizendo, ó, eu participei de algumas constelações em grupo, e a facilitadora sempre dizia que a constelação não estava relacionada à energia. Ju, o que você acha sobre isso? Constelação é energia? Então, a constelação, ela trabalha neste campo, que é um campo acima do campo mental. Existem vários corpos, né, de energia. Nosso corpo é feito de energia. Então, é difícil falar, não é de energia, mas
Tudo é energia, né? Primeiro, eu entendo e eu vejo dessa forma. É claro que as pessoas veem de maneiras diferentes. Eu entendo e vejo dessa forma. Tudo é energia. Nosso corpo é formado no corpo metabólico, no corpo físico, no corpo sentimental. Por quê? Porque são as maneiras de funcionamento do nosso corpo. E aí a gente tem o corpo mental, racional, que é onde a gente pensa, elabora, né? E discute e tal. E depois tem o supramental, que é o supramental que é trabalhado na constelação familiar, ou seja, é a conexão com o campo, a conexão com algo diferente. Não é apenas intuição, a intuição se manifesta também no supramental, mas é mais do que isso, é a gente conseguir captar essas informações e modificar essas informações. E aí, quando a gente modifica nesse campo, a gente modifica dentro de nós também. É como se depois tudo vai descendo, voltando, né? Mais ou menos assim. E eu acho que se a gente considerar que a matéria é energia condensada, sim, nós somos energia. Sim, Tudo é energia, né? Não tem como exato. ser diferente. Tudo é energia. Bom, mas vamos lá. Então a gente estava falando da constelação em grupo. É, Depois, a constelação individual. Como a gente partiu do princípio, né? E acho que fica até mais fácil a gente explicar assim, né? Sobre a gente se conectar com o campo e aí a gente manifestar isso num grupo. A gente pode se conectar com o campo de diversas formas, né? E aí, quais são as outras formas? Algumas que a gente vem trazendo aqui, a gente está falando aqui, né? Seja por meio de uma visualização, seja por meio de âncoras, de bonecos, de autoconstelação. Então, você quer, não sei se você quer contar sobre a visualização, e aí a gente vai trocando, vai falando. Então, a primeira vez que eu fiz, foi online, eu estava em casa e a consteladora estava em outro país até. E, e ela me conduziu, né, por uma visualização. E aí a gente estava se vendo e se falando. E da segunda vez a gente não estava se vendo, foi só o áudio, sabe? E foi muito profundo, assim. E aí a questão é essa, né? A gente faz um trabalho, né, assim, de respiração, de relaxamento, né? De aterramento também, de estar muito no aqui, no agora, né? Tipo, um exercício de presença. E aí a gente começa, né? Essa, esse trabalho, né? Mas assim, o que que eu vi, tá? É muito semelhante ao que a gente faz no grupo também, né? Só que aí ela é que foi, né, me dizendo, né, assim, ela foi me conduzindo, né, tipo, como ele tá te olhando, né, tipo, como, enfim, como você olha para ele, né, tipo, como ele olha para você, ele olha para onde, né, o que que tá acontecendo, né, o que que você tá sentindo, sabe? Então, a coisa vai muito por aí, né? O que não é diferente do que há no grupo e do que há também com os bonecos ou com as âncoras, né? É muito legal a visualização, porque a gente, assim, de olhos fechados, e aí quando a gente fala visualização, só tem que tomar cuidado com a palavra, né? Porque tem gente que fala, mas eu não consigo ver nada. De olhos fechados, eu não consigo visualizar de fato uma outra pessoa. Às vezes eu consigo sentir, às vezes eu consigo sentir, às vezes um cheiro, sei lá. A gente se comunica e se conecta com esse supramental de maneiras diferentes, né? Eu também não vejo, eu sei que está. Eu sei que a pessoa está ali, eu sei que eu estou ali, e não é que a pessoa está, de fato, mas eu sei, de alguma forma eu sei, né? Eu trago esse registro dessa forma para mim. Então, eu sempre explico isso para as pessoas. Cada um tem a sua forma de se conectar com essa visualização. E, de novo, É, não é nada espiritual, é simplesmente um momento de presença, de aterramento, que você deixa o seu cérebro trabalhar num outro campo de energia, assim, né? Tá realmente mais aberto, né? mas olha que interessante, né? Tu diz que não vê, né? Que tu só sente. Eu via tudo. É, Imagens, cores, sabe? E era muito interessante porque era como se eu tivesse dentro de um filme,
sabe? As coisas estavam acontecendo e, né? Então, assim, é muito real, é muito vívido. É, E tu falou uma coisa agora que eu me lembrei, eu estava lendo esse livro aqui, até que é uma da Frank, lindo das esse livro. tuas indicações, Ursula Frank, e eu acho que é nele que ela fala que às vezes, não, ela diz aqui de um caso em que ela estava conduzindo uma constelação individual e que ela viu que esse cliente dela não estava conseguindo se conectar muito ali. E aí ela disse, tá, vamos fazer de uma outra forma então, né? Vamos fechar os olhos. E aí, né, ela fez com que ele olhasse para mais para dentro, né? E foi uma forma que ela viu de fazer com que ele se conectasse com as questões que ele tinha que resolver, né? Através, né, dessa forma, sabe? Eu achei interessante, né? Porque é uma outra via que tu tem quando tu vê que o teu cliente está Ah, disperso, né? exatamente. É muito legal você ter falado isso, porque é bom para a gente ter repertório mesmo para seguir, para conduzir, né? Uma vez aconteceu isso comigo também. Eu estava algumas vezes, né? Porque eu nunca começo pela visualização, eu começo de outra forma, com os bonecos e tudo. E quando eu vejo que não está dando por alguma razão e eu sinto que cabe ali, aí eu falo para a pessoa, vamos continuar assim. E aí a pessoa fecha os olhos e tal, e a gente vai seguindo. E acho que uma das constelações mais fortes que eu conduzi foi assim, foi de uma senhora olhando para as questões e para a mãe dela e tudo. Foi maravilhosa essa constelação, porque ela conseguiu olhar para dentro. Ela via de uma forma os bonecos, mas ainda estava um pouco, talvez poluída ali a imagem para ela. Quando ela fechou os olhos e olhou para dentro de outra forma, ela conseguiu essa conexão de uma maneira muito profunda, né? Então, a visualização é sim uma ferramenta muito profunda, é uma forma de constelar, não é, é melhor uma coisa ou melhor a outra. Não, é simplesmente uma outra maneira que tem tanta profundidade quanto, né, o atendimento em grupo, o atendimento com os bonecos individual, enfim, é igual. Daí a gente tem que ir seguindo, que daqui a pouco o Instagram tem esse limite de horário. Hein? A gente tem que ir seguindo aqui, senão a gente é. Ok. Daí a gente tem também a maneira de constelar individual com os bonecos, que a gente pode até falar mais rápido, porque isso é algo que a gente acho que talvez eu esteja o tempo todo falando, tal, que é a mesma conexão de você partir lá do campo, a gente sente o campo, conversa com a pessoa, entende um pouco qual é a questão, o que que ela traz. E mais do que ouvir só as palavras, é sentir as palavras, né? O que que me chama mais atenção? O que que ali precisa ser visto? Porque às vezes ela fala uma frase inteira, a gente joga quase que três quartos da frase fora e fica um pedacinho que é o que precisa ser visto. Então, também desenvolver essa sensibilidade como constelador de entender o que precisa ser visto e trabalhar em cima disso com os bonecos. Aí a gente, da mesma forma do grupo, escolhe um representante para fazer o papel de do pai, do mãe, do dinheiro, enfim, do que quer que seja, e vai conduzindo os olhares, né? Vai trabalhando com os bonecos assim. Esse boneco está nessa posição ou na outra? Para onde ele está olhando? O que que você sente quando você, no individual é muito isso. O que que você sente quando você olha para cá, para você? O que que você sente quando tem outro boneco do seu lado, né? Você quer complementar, Letícia, falar sobre sua experiência? Eu me lembrei agora também, que existe uma outra forma, né? Tipo, com os bonecos, né? Mas aí, não online, né? De, de fazer com que o teu cliente toque, né? No boneco e sinta o campo através disso, né? Através desse toque, né? Enfim, tipo, toca nesse boneco aqui, né? Que representa a tua mãe. Tá, e aí? Né? Tipo, como é tá nesse lugar? O que que tá acontecendo aí? Né? Tipo, tá olhando para onde? O que que tá acontecendo? Ok, agora, enfim, né? Tipo, toca no pai, né? E aí, o que está acontecendo? Né? O que que vem? Tá sentindo o quê? Né? Que é uma outra forma também, né?
No online a gente tem essa limitação que não dá para encostar, mas no presencial dá para a gente fazer isso. Isso é quase que uma mescla dos bonecos com as âncoras, né? Porque o toque, o ficar, é entrar no lugar do outro, é a forma de constelar com âncoras, né? Que é o que você falou, eu vou ficar em cima do papel, não sei exatamente quem é quem, mas eu estou ali me conectando com o papel daquela pessoa. Isso é a constelação com âncoras. A gente pode fazer isso também com os bonecos, né? Mas, de novo, online não dá para fazer. Online, sabe como que eu faço? Às vezes eu peço para a pessoa olhar, olha bem para o lugar desse outro boneco aqui. O que que você sente olhando daqui? Mas é sempre pelo olhar, né? A gente não tem, o toque não funciona. É uma limitação. É, é. Não, e é isso, né? Tipo, porque se tu tá conectado ali com o campo, é muito interessante. E aí eu lembro do que a gente falou na nossa aula de segunda, né? E Uhum. disseram, gente, mas esse boneco aqui é maior que o outro. E os bonecos eram do mesmo tamanho, né? Então, assim, não é que eles são diferentes. O campo faz, né, tipo, com que a nossa percepção seja diferente, né? É. Porque existe algo ali na cena, né, no que há, que diz, né, tipo, para todo mundo, né? E aí acho que o grupo todo, né, tipo, meio que viu aquilo, né? Tipo, ficou muito claro de que um boneco era maior que o outro, né? E Uhum. não era. Exato. Então, a gente consegue ter essas percepções que a gente teria no grupo, por exemplo, a gente consegue ter também olhando para os bonecos, desde que a gente se conecte, se abre, olhe para essa energia e abra para esse lugar aqui, né, desse supramental. Bom, aí a constelação com âncoras. Constelação com âncoras, que pode ser papéis, pode ser cadeiras, enfim, a gente vai ancorar um representante num lugar, deixar ele ancorado no chão, né? Então, a Úrsula até fala sobre papéis, sobre sapatos, você colocar pares de sapatos e depois você pode subir né, no sapato de cada um. É bem, a metáfora é muito legal também, né? Você tá nos sapatos de um e de outro, Uhum. assim. Então, também você pode, né, entrar no campo dessa forma, subir em cima de um papel, de sapato, ou sentar numa cadeira, enfim, de maneira a se conectar com aquela pessoa, aquele papel e entender o sentimento, entender o olhar, entender como que existem as relações, também sempre se conectando com o campo. O interessante que o exemplo que você trouxe é de mesclar às vezes esse olhar com um olhar oculto. Eu não sei exatamente o que que esse papel representa, mas deixa eu subir aqui em cima e vou sentir. E aí, quando a gente sente, muitas coisas vêm à tona, a gente traz à consciência, muita informação. A âncora, às vezes, também a gente usa quando a gente tem uma dúvida, sim ou não, vou para cá ou vou para lá? E você pode colocar a opção A e a opção B, embaralhar, né? E não sabe qual que é qual, pisa em uma, depois pisa em outra, e aí você sente como que é ficar no lugar de um, como que é ficar na outra, né? Tomando essa decisão, tomando a outra decisão. Claro que a gente não pode usar a constelação como, eu vou tomar decisão com base no que a constelação vai me falar. Não é isso. É mais uma informação. É como eu ficaria se eu tivesse tomado essa decisão, como eu ficaria se eu tivesse tomado essa outra. Então, eu agrego isso às minhas outras ponderações e uma decisão importante que eu preciso tomar. Mas é uma ferramenta muito interessante também. É, eu ia te dizer que eu uso esses exercícios sistêmicos assim na minha vida, né? Tipo, claro, não sempre, mas eu vou te dizer que a decisão de fazer o teu curso foi assim, sabe? Então, será que eu faço isso, gente? Putz, né? Tipo, mas eu já fiz uma formação. Ah, mas eu queria tanto, mas será, né, que vou investir, vou ter tempo, não sei o que. Eu digo, gente. Vamos fazer um exercício aqui. Uhum. Botei, né, um papel aqui, um papel lá, não sabia o que que era cada um, né? Tipo, virei e respirei, eu digo, ok, agora eu vou para esse, o que que eu sinto aqui?
agora eu vou para aquele, o que que eu sinto lá, depois desvirei. Eu disse, então tá bom, vamos fazer o curso. Que bom, que bom. E pelo jeito você, pelo jeito estava certo, né? As suas percepções, você está gostando do curso. Mas assim, é importante junto com isso, claro que a ponderação, quando eu falo da ponderação, porque a gente está falando para muitas pessoas, não é a gente falar assim, ah, eu vou lá, ah, eu não tenho dinheiro, mas como a resposta deu, é se eu vou fazer, não, você tem que ponderar, eu vou conseguir pagar, a gente vive nesse mundo, né, gente? Esse mundo tem regras e tem, enfim, tem uma série de coisas que a gente precisa sempre considerar nas decisões, e essa é uma informação importante da âncora. Eu faço, às vezes, âncora quando a pessoa vem para constelar e eu sinto que tem alguma trava. Eu falo, não sei se é para a gente constelar, se a gente pode ou não pode. Sabe quando, será que dá para seguir essa constelação dessa forma? Aí, às vezes, eu faço âncoras até ocultas e, às vezes, online mesmo. Então, eu coloco um bonequinho em cima de um papel, em vez da pessoa subir lá, porque, às vezes, surge na hora. Tudo vai, né, acontecendo, a gente entra no campo e surge. Então, coloco um papelzinho para sim e não e um bonequinho em cima do sim e do não. E aí, eu peço para a pessoa olhar, sentir um, sentir o outro e falar para ela escolher um dos dois. E aí, às vezes, a gente segue a constelação de uma forma ou segue de outra por conta, né, também dessa resposta, porque às vezes a gente fica realmente, né, poxa, será que eu entro neste tema? Será que a gente deve fazer essa constelação nesse momento? Principalmente quando a gente sente que tem alguma trava para aquela constelação, e de novo não dá para explicar, né? A gente fala assim, puxa, parece que não é para constelar, tô sentindo que tem alguma coisa que não é para a gente constelar esse tema. E aí a gente faz esse teste dessa forma. Então é bom também, é uma ferramenta boa para a gente usar, claro, com cuidado, né? Eu não vou ficar decidindo tudo, compro um carro, não compro um carro, faço isso, faço aquilo, né? A gente tem que considerar, né, tudo. É mais uma, né, das outras ferramentas que a gente tem, né? É, Mas eu vou dizer que eu não me arrependi de nenhuma das vezes que eu tomei alguma decisão de ir ou não ir, de fazer ou de não fazer. Era muito claro, assim, sabe? E sempre certo. e é legal a gente falar isso e também falar sobre a seriedade da constelação com âncoras. Uma vez eu fui fazer esse exercício, uma amiga estava me conduzindo para eu olhar para uma questão minha. Eu tinha tanto medo do não que eu não conseguia subir em nenhum dos dois papéis. Eu me travei, porque eu tinha medo de que eu gostaria mais de um ou do que do outro. Eu tinha medo de sentir o que, que será o não aqui. Eu não conseguia dar um passo para frente, não dava passo nem para o sim nem para o não. Assim, eu nem sabia qual que era o papel do sim nem do não, mas era algo que vinha tão forte em mim que eu fiquei, sabe, quando você vai procrastinando, enrolando, arrumando outros assuntos e não fiz o exercício, não fiz. E depois ela me falou, olha, você tá vendo, isso tá tão travado em você que você não consegue nem olhar para um sim ou para um não. Então, é muito forte mesmo, assim como, por isso que a gente está trazendo isso, porque todas essas ferramentas são muito intensas e são muito fortes, desde que usadas, né, dessa forma. No, você no, disponível para aquele momento, para o momento presente, no seu centro, no seu lugar. E aí sim você consegue dar muitos passos, né? Usando qualquer uma dessas ferramentas. E aí, a última, porque a gente está quase acabando o tempo aqui, é sobre a autoconstelação, que tem a ver com isso. Você pode reunir e usar qualquer uma dessas técnicas que a gente falou, claro que não o grupo. Tira o grupo, né? Porque o grupo é com um grupo de pessoas. Mas fazer com bonecos, fazer com âncoras, fazer visualização, né? A gente tem experiência de autoconstelação, de novo, não é fácil, não é, vou parar e pensar assim ou não. Não é isso. É um momento, é um centramento, é uma meditação, né? Está disponível ali para aquele momento, para esse exercício, e você consegue sim resolver muitas questões dentro de você, né? Quer falar algo sobre isso? Da autoconstelação, sim, eu quero falar do exercício que acho que tu nos propõe um exercício de autoconstelação em um dos módulos, né? Uhum. E a gente recebe um áudio, né? E nossa, aquilo é muito forte, tipo, porque é uma autoconstelação através de visualização, É, né?
Uhum. E acho que não só através dela, né, mas de todas as formas, né, a gente tem que estar muito aberto para o que a gente sente, né? E acho que esse é o grande segredo, né? Tipo, né, que a gente olhe para o nosso corpo, né? Tipo, para o que o corpo está mostrando, né? É, O que eu tô sentindo? Tá bom? Tá confortável? Não tá? Né? E assim, tipo, coisas físicas mesmo, né? Tipo, sinto náusea, enfim, sinto tontura, ou não, tá gostoso aqui ou não tá, né? De todas né? De todas essas formas, né, que a gente falou, né? Mas da autoconstelação, assim, eu acho muito interessante essa mesmo, né? Essa que tu propõe, sabe? De uma visualização. Uhum, é verdade. A gente tem, como eu falei, assim, diversas maneiras. Você pode fazer com os bonecos também. É que depende muito de como você consegue se conectar. Se você faz com os bonecos, às vezes você se distrai um pouco pelo tamanho, pela cor, pelo, sabe, pelo jeito do boneco. Às vezes a visualização eu gosto, eu sinto que ela é mais forte, porque realmente você já fez aquele exercício de olhar para dentro, né? Ficar dentro, ficar no seu centro, e aí você vai colocando os elementos mesmo da constelação em você, dentro de você, e vai sentindo e vai percebendo. Então, eu acredito que, assim, para mim, eu me adapto mais fazendo dessa forma. Mas também precisa ter muita prática para entrar nesse lugar, para estar no seu centro, para de verdade estar disponível, né, para olhar para as questões. Porque a gente também não pode, como qualquer constelação, a gente não pode direcionar, falar, eu quero que seja assim, vou ver se vai ser assim mesmo, né? Isso não é constelação, é a gente já direcionar, a gente já começa com intenção e aí não, enfim, a gente não consegue chegar em nenhum lugar, né? Gente, tá tudo bem? Vocês têm perguntas? Eu vi que uma pessoa perguntou, Ju, gostaria de participar de uma constelação sua em grupo, mas parece que eu não estou fazendo. Eu não estou fazendo o mesmo grupo. Eu não acho seguro fazer grupo presencial agora, porque acho que sinceramente assim, o grupo de uma constelação as pessoas se abraçam, as pessoas falam, choram e tal. Como que a gente vai fazer isso, né, com máscara que a gente não consegue ver a expressão ou que não pode chegar perto? Não dá. Para mim, sinceramente, não acho que funcione não. Então, por um tempo eu vou ficar ainda sem fazer grupos. Aí tem comentário, tem pessoas que têm mais facilidade de visualizar, exatamente, né? A Heloísa, ótima explicação. Confesso que a primeira vez que eu participei fiquei com receio do diferente. E a gente fica mesmo com esse medo, né? Porque a gente não sabe o que que é e de repente você vê as pessoas. Eu lembro também na minha formação que as pessoas às vezes falavam que assistiam e pareciam que era um teatro, assim. Quando que vocês ensaiam, né? Porque o grupo às vezes dá essa impressão, né? De que é tudo muito ensaiado. Então é interessante a gente também pensar sobre isso, assim, né? De que a gente se conecta com essa informação e vem, simplesmente vem. A gente sabe que tem que sentar no chão, tem que, sei lá, chorar, tem que virar de costas, ou vem aquele choro, como você falou, vem o choro compulsivo. Isso surge, né? Tudo isso surge. Eu queria que você falasse, a gente tem, acho que tem tipo 5 minutinhos. Não sei se você consegue ser bem sucinta para contar um pouquinho então da aula, porque a gente fez então no grupo um exercício. A aula, o tema do módulo era prosperidade, e aí eu sorteei uma pessoa para constelar, mas assim, sorteei uma pessoa, né? E aí o tema daquela constelação foi exatamente, né, o tema de prosperidade, teve muito a ver, enfim, comenta um pouquinho, Letícia, sua experiência. É, foi muito legal. Nós somos quantas pessoas naquele grupo? Ai, 40? acho que umas 40, mais ou menos. Umas 40, né? Então, nós éramos ali em, em 40 pessoas e a Ju fez essa constelação com uma das nossas colegas e o tema que ela trouxe para constelar era algo que não tinha nada a ver, né, tipo, com o que a gente estava estudando. Só que não, né? Porque na verdade o tema tinha, né?
depois se viu, né, que o tema tinha muito a ver, né, com o nosso tema, né? É. E, enfim, foi tudo perfeito, né? Você agora, como que você sentiu? Você entrou no campo, porque você estava assistindo, né, a constelação. Sim, Como que foi as suas percepções? foi muito interessante porque assim, eu de fora olhava e aí eu dizia, não, mas eu faria isso. Eu botaria esse boneco pra cá e diria pra ela dizer isso, e não sei o quê. E aí depois tu falava, né? Ah, então tá, então fala isso. Vê se tu consegue falar isso, né? E se eu botar esse boneco pra cá, como fica pra ti? Como tu tá te sentindo aqui, sabe? Então é muito interessante isso, né? E isso me diz que a gente tá muito conectado, né? Embora, né, tipo, ali naquela sala, né, muita gente, né? Mas assim, muito tranquilo, sabe? Muita conexão com aquilo que estava sendo feito ali, né? E muito respeito também, eu acho, sabe? Isso é o melhor, né? É assim, né? A gente, cada um num canto, né? Porque você tá no sul, tem gente que tá no exterior, né? Tá fora do. Nordeste, exterior, São Paulo. E o que é legal é, por isso que eu pedi para você comentar, porque a gente conduz, né? E todo mundo entra no campo de uma forma. E quando a gente, e cada um também tem uma percepção e traz para si, né, uma cura, um olhar. E não só isso, vocês enquanto alunos também, puxa, como que eu conduziria, como que a Juliana conduz, né? E isso é interessante de ver. Quando a gente sente, por exemplo, o que você falou, né? Ah, eu pensava em alguma coisa e de repente você ia lá e fazia. A gente também vai sentindo e vai dando um tempo para ver se é aquilo mesmo, para ver se é aquele movimento mesmo e tal. Então, até sentir esses tempos, né, é muito legal porque a gente consegue se, enfim, se situar em uma constelação. Então, se vocês tiverem chance, eu não faço grupos online abertos, né? Os grupos que eu tenho são os grupos do programa Constelação na Prática, que é um curso de formação, que a gente acabou de encerrar agora as inscrições para uma outra turma, as inscrições agora de novo só no ano que vem. Mas aí esse grupo que entrou, né, a turma nova, a Letícia é da turma anterior, mas a turma nova que entrou, a gente também vai fazer as aulas em grupo, né, ao vivo, que eu acho que tem alguns alunos aqui que entraram que eu vi reconheci pelo nome. E a gente também vai fazer as aulas assim em grupo, de maneira a trabalhar isso, trabalhar essa percepção, trabalhar esse olhar e também as formas de constelação, né? Conhecer as formas de constelação. Tem algumas aulas que eu faço, às vezes, exercício de visualização, de respiração, enfim, a gente vai realmente se abrindo, né, para diferentes maneiras de constelar. Então é isso. A gente está quase acabando aqui o tempo. O Instagram vai aparecer ali para mim daqui a pouquinho, que eu tenho 1 minuto, 2 minutos para acabar. Olha, apareceu, só porque eu falei, 2 minutos. Letícia, eu quero te agradecer muito. Foi muito gostosa a nossa conversa. Quero agradecer a todo mundo que acompanhou a gente. Eu vi que tem algumas pessoas perguntando ainda. Eu falei um pouquinho do curso, né? E, enfim, é só seguir aqui os stories, segue aqui o canal, vocês vão saber mais. Segue a Letícia também, que ela tá lá desenvolvendo. Então, quero ver daqui a pouco você trazendo a constelação para os florais, hein? Para você ir sempre complementando suas Vou, práticas. vou sim. É uma ferramenta muito bonita e de uma cura muito potente também, né? A gente tem que estar muito, muito aberto para isso. Pois é. Acho que e Então, o curso é super bacana, viu, gente? Super, super recomendo. depois a gente vai, como eu falei, eu vou abrir vagas de novo só lá na frente, né? Só no ano que vem. Mas a Rosa aqui, Rosana, sou aluna nova, né? Quem quiser siga a Juliana no YouTube, é verdade. Tem muita coisa no YouTube também, gente. Muitos vídeos lá para vocês aprenderem, tá bom? Ai, tu fico aflita aqui com 50 segundos, 49, 40, tá, né? Pra gente se concentrar para falar com o tempo acabando. Gente, muito obrigada, obrigada, Letícia, querida. Muito obrigada a todos Obrigada, que Ju. estiveram aqui com a gente. A gente se vê semana que vem, quarta-feira que vem tem live de novo. E a gente se vê também pelos stories, sempre por aqui, tá bom? Beijo. Obrigada, beijo. Mundo. Tchau, tchau. Tchau.